Bom dia, bom dia! Sábado, 9 horas da manhã, vamos fazer a nossa live. Quem já perdeu um ente querido? Esta é a palavra de hoje. Nós vamos falar sobre o luto. Queridos, quem já perdeu um ente querido? A pessoa mais próxima que eu já perdi foi a minha mãe. E sempre quando você for a um velório, quando você estiver visitando uma pessoa que está enlutada, uma das coisas que nós precisamos fazer não precisa falar muito, porque quem já passou por isso sabe. Você não lembra muito daquilo que as pessoas disseram, mas você lembra do abraço, você lembra do aconchego, porque isso é muito importante. O abraço, ele cura. A minha mãe, vou contar uma história para vocês. A minha mãe, quando ela faleceu, ela estava no Paraná, e quem já perdeu uma mãe, um pai, um filho, alguém muito próximo, sabe a dor que é, rasga na carne. E ela estava no Paraná, visitando a minha avó, e faleceu, né? Teve embolia pulmonar, alguma coisa assim, e faleceu. Foi bem fulminante. E aí a gente não sabe, né, se um acidente ou uma pessoa que fica na cama por vários meses, anos, o que é pior, não é? Quem fica sofre porque foi algo assim tão de repente, né? Agora, quem de repente parte dessa vida, não fica talvez com tanto sofrimento ali naquela cama, com feridas, né, com escaras, enfim. Mas voltando à situação, o relato que eu quero falar da minha mãe. Quando veio a notícia, um tio do Paraná, o mais novo, falou, o mais velho disse assim: Ângela, e começou a chorar. A sua mãe, e começou a chorar. Daí eu já sabia que alguma coisa errada tinha acontecido, e muito séria. Aí ele não aguentou dizer, né, falar, passou pro irmão dela mais novo, e daí meu tio mais novo disse assim: Ângela, sua mãe foi ver Jesus. Naquele momento eu desabei, comecei a chorar. Meu irmão chegou, né, o Aurinho chegou, foi a primeira pessoa que me deu um abraço, nós se abraçamos, aquele abraço infinito, de dor, choramos. E alguém que eu também não vou esquecer, o que fez por mim, foi a Débora, minha sobrinha, que ela ficou todo o tempo comigo. Eu não fui no velório no Paraná, meus irmãos foram. Eu não recrimino quem pega a bicicleta, avião, ônibus e vai fazer loucuras para encontrar pela última vez o seu ente querido. Eu não tenho, sem juízo de valor, não é? Quem quer fazer isso, faça. Mas eu penso que o que nós temos que fazer pelas pessoas é enquanto elas estão vivas, não é? Porque depois que morre, não adianta mais, não é? Então, se você tem algo a fazer por alguém, faça enquanto está vivo, porque depois lá no cemitério, vela, flores, isso não vai resolver, a pessoa não vai estar vendo, não é? Essa é a crença que nós temos, né? Segundo o livro milenar, é assim que acontece, não é? A pessoa que está aqui não pode ir para lá e a pessoa que está lá não pode voltar para cá. Então, é aqui e agora, não é? O momento é agora. E a Débora foi uma pessoa maravilhosa, minha sobrinha, né? Depois ela vai ver esse vídeo. Eu gostaria muito de fazer uma live ao vivo, mas eu não tenho ainda 1000 seguidores. Hoje o Instagram mudou, né? Algum tempo atrás já mudou. E eu só tenho 500 e alguma coisa, mas eu creio que, se for da vontade de Deus, nós ainda vamos fazer umas
umas lives ao vivo, né? Então, queridos, o que que acontece? A Débora, ela ficou comigo o tempo todo, ela posou comigo aquela noite. Lá para umas 4 e pouca da manhã, 5 e pouca da manhã, eu acordei e eu não conseguia, assim, respirar, sabe? Tava, assim, sufocando. E aí a Débora falou assim, o que que você quer fazer, Ângela? Sabe, ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa, porque ela não ficava perguntando, cobrando, falando assim, ah, vai passar, não adianta você falar isso para alguém. Ela simplesmente ficava me ouvindo. E aí eu disse assim, eu quero andar. Porque eu achava que se eu andasse, né, aquela dor e a respiração parece que ia melhorar. E aí nós subimos a avenida, fomos na praça, voltamos, e eu respirando assim, melhor, e ela sempre ali do meu lado. Então, Débora, ó, gratidão pela sua vida. E outra pessoa que também foi muito importante foi a Rose. Quando você perde alguém muito querido, muito perto, muito próximo, você não quer saber de comer, você não quer saber de se alimentar. E a Rose, a mãe do Guilherme, mãe da Letícia, avó da Lívia, ela pegava a comida, né, que a mãe dela, a Dona Maria, ela cozinha muito bem, e aí ela trazia almoço, trazia bolo, e aí ela chegava e falava assim, Ângela, é para você comer, minha mãe que fez, e come. E eu comia, e aquilo me alimentou. E os dias foram passando, os meses foram passando, e eu quero dizer para você que de repente está passando por um luto, que é normal, por um tempo, você ouvir a voz da pessoa amada, eu ouvia minha mãe chegando, assoviando, não sei se é assoviando ou subiando, eu falo errado, tá, gente? E aí, minha mãe, eu ouvi ela chegando, né? Por mais ou menos um mês ficou assim, porque o nosso cérebro, ele começa a se adaptar com a nova fase, com a nova história que você vai viver, né? E até ele se adaptar, acontece muitas situações que você ainda vai sofrer muito. E por um mês, mais ou menos, eu sentia a minha mãe chegando, né, para me visitar. Mas isso depois foi diminuindo, a saudade, ela é maldita, ela sempre vai existir, não é? A lembrança sempre vai existir, mas a dor, ela vai amenizando, isso é normal nas fases do luto. Então, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre as fases do luto, mas nós não podemos ficar presa em nenhuma das fases do luto. E eu achei tão interessante, porque além dos amigos que nós precisamos ter nesses momentos difíceis, acima de tudo, foi Deus, o Espírito Santo, Jesus, quem me deu força para continuar a minha vida, porque a vida precisa continuar. E eu lembro que teve um dia que eu orei a Deus, eu falei, Deus, se a minha mãe foi salva, né, se ela está contigo, porque nós sabemos que só há salvação em Cristo Jesus. E minha mãe já havia confessado Jesus, né, porque foi Ele que deu a sua vida por nós. E a minha mãe, ela já, por várias vezes, ela havia declarado a sua fé em Jesus Cristo. E teve uma noite que eu orei e falei, Senhor, se a minha mãe foi salva, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo na Bíblia, nesse livro milenar. Se o Senhor também não quiser falar, eu nunca mais pergunto. E foi assim que eu fiz. Quando eu abri, sabe o que aconteceu, gente? Saiu assim, Deus vivifica os mortos. Eu comecei a chorar porque eu entendi que a minha mãe estava
viva em Deus, viva com Deus. E naquela noite, escute você, naquela noite eu sonhei com a minha mãe num campo maravilhoso, num campo muito lindo, e ela estava num taier, né? Quem é das antigas sabe o que é um taier, e uma cor linda, 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 um rosa salmão, uma cor assim que aqui eu nunca vi aquela cor. E a minha mãe, ela estava assim, numa fase de 17 anos, ela morreu com 66, e ela estava assim com 17 anos, aquele semblante lindo, um cabelo lindo, um olhar que foi o que mais eu guardei, um olhar de paz, que nesse mundo ninguém tem aquele olhar. E então ela olhou para mim como se ela nem me visse, mas ao mesmo tempo aquele olhar dizendo: eu não ligo mais para esse mundo, eu não estou ligando mais para o que acontece aí, eu não quero mais ficar aí. Gente, foi tão maravilhoso aquele sonho que ele acalmou meu coração, porque eu vi aonde a minha mãe estava. Não interessa se você fala assim, mas isso é um refúgio, o seu cérebro que foi para esse lugar, para te dar uma paz, mas eu sei o que eu vivi em Deus. E como se não bastasse, aqui em casa eu tinha uma placa com foto, aquelas fotos que a gente colocava com imã. E tinha algumas fotos de parentes, de pessoas amigas. E vocês acreditam que quando amanheceu o dia, tinha uma foto da minha mãe, meus parentes que vão ver depois esse vídeo, eu nunca contei essa história, mas gente, quando amanheceu o dia que eu levantei, que eu fui passar perto daquela placa de foto, que eu olhei no chão, tinha uma foto da minha mãe comigo. A gente nunca morou em Canaã, mas meu pai teve um sítio em Canaã, e nós plantamos milho, e nós estávamos, eu e ela, cascando milho verde, milho seco, sei lá que milho que era, mas nós estávamos ali cascando milho, e alguém tirou essa foto. Amados, essa foto estava no chão. Quando eu vi aquela foto, eu me arrepiei e falei, opa, por aqui eu paro, não é? Por aqui eu paro, porque Deus já curou meu coração, Deus já falou comigo, e a Bíblia diz que aonde as pessoas que morrem estão, nós não podemos ir, nem eles voltam, tá? Então, parei por aqui. Então, o que eu quero dizer para você, que só quem conforta o nosso coração e consola o nosso coração é o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos ajudar. E eu fiz aqui uma colinha, né, para eu não me perder, e aqui eu coloquei que muitas pessoas estão presas ainda ao luto, né? E existem essas 5 fases do luto. A primeira fase é a negação. A pessoa que recebe uma notícia, primeira coisa que ela vai fazer, ela vai dizer, se ela não falar, pelo menos ela pensa, ela diz assim, não é verdade, não, eu não acredito, não, gente, isso é impossível, não morreu, não, vocês estão mentindo para mim, isso é uma brincadeira. A pessoa fica num tempo de negação. E muitas pessoas podem estar ainda presa nessa primeira fase, que é a negação. E sabe o que acontece com pessoas que estão presas nessa fase da negação? Ela coloca ainda o prato para a pessoa comer. É loucura, gente. Tem que tratar, tem que buscar ajuda, fazer terapia, tem que tratar. Ela começa a conversar com a pessoa, como se a pessoa estivesse ainda viva. Ela meio que vê a pessoa, vai entrando numa patologia. Então, essa é a fase da negação. Todo mundo passa por essa fase. E não é só a perda do luto de uma pessoa querida, a perda do luto não, a perda de uma pessoa querida,
que passa por essas fases. Por exemplo, quem tem um filho deficiente, você não estava, ninguém está preparado para ter um filho deficiente, ninguém está preparado para perder alguém. E o filho deficiente é como se a pessoa fizesse uma mala para viajar para o Nordeste. Vou para as praias, então você leva algo totalmente diferente na sua bagagem. Mas quando você chega, o avião para, você está na Antártica. Então o que você vai fazer com aquela mala de roupa, com aquela expectativa, com aquele sonho de conhecer a praia, de pisar na areia, e aí você chega num lugar totalmente frio. Então você precisa se adaptar novamente, isso é um luto. Quem perde um emprego, muitas pessoas trabalham aí 10 anos, trabalham 10 anos, trabalham 15 anos no emprego, e aí perde esse emprego, vive um luto. O divórcio é um luto, né? Alguém que sofreu um acidente, perdeu uma parte do corpo, também é um luto. Então, há muitas pessoas sofrendo ainda, muitas vezes, nessa perda. Tá? E a segunda fase que a pessoa vai viver, aí vem a questão da negociação. O que é a negociação? Ela começa a dizer assim: meu Deus, mas e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse trocado de médico? Se eu não tivesse ido viajar? Se eu não tivesse? Se. Ela começa a barganhar, ela começa a negociar os si, mas tudo isso é o nosso cérebro tentando nos proteger da dor. Então ele fica procurando uma forma de compensar aquilo. E muitas pessoas, repito, pode ser que esteja presa ainda nessa fase do si. Mas e se eu tivesse cuidado melhor? Mas e se eu tivesse feito isso? Não é? Então, queridos, em Salmos diz que quando nós nascemos, Deus já preparou todos os dias da nossa vida. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Agora, é lógico, tem pessoas, que elas vão embora antes do tempo. Por quê? Não vive uma vida para cuidar do corpo, não é? Vive uma vida displicente. O que mais a gente vê são jovens morrendo, tendo a testa, como para-choque. Então, isso é algo que precisa evitar, Pessoas que não preservam a sua própria vida. Então, depois da fase da negociação, aí vem a fase da raiva. E o que é a raiva? Ela começa a ficar com raiva da pessoa que morreu. Alguns estudiosos, alguns terapeutas não gostam muito dessas 5 fases. Eles acham que isso não faz sentido, outros já gostam. Eu acho que isso faz muito sentido, muito sentido. Eu creio que quando nós vivemos uma perda, todos nós passamos por essa fase. E a fase da raiva, principalmente mulheres, que eu tenho uma amiga que perdeu o marido, e ele deixou assim muitas coisas para resolver, sabe? Negócio, ele tinha muitos negócios, e aí algumas dívidas. E assim, essa fase da raiva, ela intensifica quem passa por isso, não é? Por isso que marido e mulher tem que ter as coisas bem organizadas para que quando um faltar, não venha ter essa loucura e pessoas se aproveitando até do momento. Vocês sabem que tem muito disso. E aí o que acontece? Essa pessoa que está passando pela raiva, ela começa a ficar com raiva de Deus, ela fica com raiva do falecido, ela fica com raiva do médico, ela fica com raiva, ela tenta encontrar alguém para depositar aquela raiva, sabe? Então, e tem pessoas até hoje nessa patologia, vivendo essa dor, em forma de raiva, né? Então nós precisamos sair dessa fase.
E a quarta fase é a depressão, a tristeza profunda, que a pessoa fica bem melancólica, ela chora muito por aquela perda. Isso é normal quando não fica preso nessa fase. Alguns dizem, né, alguns estudiosos dizem que tem que passar tudo isso. É claro que cada um reage de uma forma. Em um ano, às vezes, alguém já consegue se restaurar, em 2, no máximo 3. Passou disso, já precisa procurar ajuda, não é? Não que você vai esquecer da pessoa, mas aquela dor intensa que vai atrapalhar você caminhar, você ter sua vida normal, você trabalhar, isso precisa passar, né? Isso precisa passar. E a última fase, a quinta fase, é a fase da aceitação. A pessoa já começa a dizer, poxa, fulano não se cuidou, por isso foi tão cedo. Olha, acidente acontece, são coisas da vida. Chegou a hora dela. A pessoa começa a dizer, todos nós vamos passar por isso. E aí há uma calmaria. A pessoa começa a viver de uma forma mais leve. E aí passa essa fase da aceitação, né? Eu lembro, né, só voltando um pouquinho, na fase da... Eu já falei todas as fases e o que eu marquei aqui, eu não olhei. Mas eu quero só voltar aqui, porque eu quero comentar sobre isso, porque a fase da negação, tinha uma senhora, era muito amiga da nossa família, e ela perdeu um filho de 8 anos. O menino entrou no hospital com dor de cabeça. E ele não saiu morto, né? Era uma época de festa, não sabe se houve erro médico, se de repente os médicos estavam embriagados ou fizeram algum sacrifício com essa criança, não sei. Mas o menino faleceu. E por muito tempo essa pessoa, ela manteve o quarto do filho intacto. As roupas no guarda-roupa, ela trocava a roupa, ela limpava aquele quarto, como se o filho ainda tivesse ali, presente. E nós sabemos que isso é uma forma de cultuar mortos. Em Deuteronômio diz que cultuar mortos é abominação. Deus vê isso, quem faz isso, como maldito, né? É anátema para Deus isso aí. Então, se você ainda está tendo alguma coisa de entes queridos na sua casa, você está sofrendo muito, peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Deus, para que você possa sair dessas fases e viver a sua vida. Quem morreu foi a pessoa, não foi você, né? A sua vida precisa continuar. Vamos lá. E uma outra... Algo assim que eu acho muito interessante, e eu quero comentar isso com vocês, é que o maior trauma do ser humano é a morte. Gente, nós nos alimentamos para não morrer. Nós não andamos em ruas escuras com medo de um homem sanguinário, de um estuprador, de alguém que venha nos causar um dano e tirar a nossa vida. Nós protegemos a nossa casa com alarme, enfim, todo tipo de segurança, para não sermos assaltados, não sermos mortos, não é? Nós, que mais? A gente dirige o carro com cuidado. Tudo isso para evitar a morte. Então, o ser humano, o maior trauma da vida de um ser humano é fugindo da morte. E o que eu quero dizer para vocês é que em 2002, quando eu fiz psicanálise, quando o professor disse assim, o maior trauma do ser humano é a morte, deu um insight.
na minha mente e eu disse assim: se o trauma do ser humano, o maior trauma é a morte, Jesus veio e venceu essa morte. Porque lá na Bíblia diz que ele veio, tomou a chave, não é? Da mão do inimigo, e ele veio para o quê? Para nos dar a vida eterna. Então, que maravilha saber disso, né? Nossos traumas podem ser resolvidos em Jesus. E algo interessantíssimo é que ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim, em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa é algo assim fantástico, fantástico. Então, vale a pena nós nos apegarmos, né? Esse mundo está cada vez pior, mas vale a pena cada dia nós nos apegarmos em Jesus, porque nele nós teremos a vida eterna e conseguimos sair de todos os traumas que acontecerem na nossa vida, né? Em Jesus nós conseguimos. E o luto, ele afeta não só o nosso corpo, a gente vai emagrecer, nós vamos sofrer, nós vamos ficar abatidos, mas ele causa, né, danos também na nossa alma, né, no nosso sentimento, e ele também causa danos no espírito, porque muitas pessoas se revoltam contra Deus. Então, se assim for da vontade de Deus, nós vamos continuar essas lives nos sábados, às 9 da manhã, todos os sábados, e falando sobre corpo, alma e espírito, porque nós somos triunos. Então, queridos, se você está vivendo esse luto, o que eu faço com todo o amor que ainda eu tinha para entregar para esse filho que faleceu? Entrega para o outro. Onde que eu posso entregar esse amor que eu ainda tinha para oferecer para minha mãe? Entrega para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, para as outras pessoas que estão próximas a você. Então, faz por outras pessoas o que você não conseguiu fazer por aquela pessoa, não é? E a vida continua. Lembra disso, a vida continua. E celebre sua vida. Esse ano, em dezembro, dia 23 de dezembro, eu vou fazer 60 anos. Vou fazer festa. Celebre a sua vida. Celebre as suas conquistas. Celebre ainda quando você estiver vivo. Enquanto você está vivo, né? Celebre. E o que ajuda você também sair dessa zona de luto é amigos, né? Converse com amigos, tenha amigos sinceros, amigos que falem a verdade para você, não te bajula, mas fala a verdade. É isso que faz a gente sair do luto. E eu quero também falar para você de 3 filmes que você pode assistir e também pode ajudar nessa questão do luto que de repente você está vivendo. Um dos filmes você pode, eu não sei se os 3 ou um dos 3, você pode achar até na Netflix. Então, olha só, Por Lugares Incríveis é um filme que fala sobre a questão da morte. Up, Altas Aventuras, é meio que um desenho, sabe? Mas é bem interessante. Up, U-P, Altas Aventuras. E o terceiro também que eu quero indicar é A Cabana. Quem já assistiu esses filmes pode dizer, né, se são bons ou não. Mas eu indico esses filmes, é bem interessante. E se você está passando, né, por alguma fase que você sente que há muitos anos você ainda está preso nessa fase, seja por alguma perda que você sofreu, que você possa procurar ajuda de um profissional. E cuidado também quando você perdeu um ente querido, né? Credo, pastora, por que você fala isso, né? Você quer me chamar de pastora, de anjo, o que você quiser. Aí você pode dizer assim, poxa, mas que horror falar sobre isso. Gente, é algo natural da vida, né? E o ser humano é tão engraçado que, por mais que nós tenhamos esse trauma do medo, né, da morte, presta atenção,
Quando há um acidente, alguém diz assim, houve um acidente. Primeira pergunta é o quê? Morreu alguém? Primeira coisa que alguém pergunta, morreu alguém? Aí se a pessoa diz assim, não, foi só danos materiais, a pessoa vai dizer, é como se tivesse uma curiosidade com a morte, sabe? Como se, por mais que ela falasse, graças a Deus morreu ninguém, mas por dentro ela, é como se fosse uma frustração. Meu Deus, que coisa louca. Outras pessoas também que são admiráveis, né? E estão preparadas para a vida, quem trabalha em como chama? Em funerária, né? Que prepara corpos, esqueci o nome agora. Mas são pessoas preparadas para a vida, ou pessoas muito problemáticas que têm medo, né? Tem tanto medo da morte que lida com a morte. É uma coisa, a mente mente, né? E é interessante quando alguém visita, por exemplo, lugares, né? Onde tem criança deficiente, pessoas sofrendo, pessoa com câncer. Tem gente que fala assim, não quero nem ver, não quero nem olhar, né? E da mesma forma no acidente, chega para ver o acidente, aí a pessoa está lá com toda fragilizada, não é? Com fraturas expostas, aí a pessoa olha, tem aquele choque e fala assim, não quero nem ver. Por quê? Porque ali está mostrando para nós a realidade da vida, que aquilo pode acontecer conosco também, nós não estamos livres dessas situações. Então é um terror para nós, a gente quer fugir, né? Lembra? O maior trauma do ser humano é a morte, mas Jesus venceu a morte. E, finalizando já a nossa live, cuidado também com pessoas que exploram no funeral. Tem funerária que trabalha certinho, mas tem funerária, gente, que explora, sabe? Há pouco tempo nós fomos ajudar uma pessoa a fazer um velório, e de um ente querido, lógico, e a funerária, assim, meu Deus, né? Falou que preparou o corpo, mas mentira, não preparou, enfim, sabe? Teve umas situações, assim, terríveis. Então, tenha sempre uma pessoa junto com você, uma pessoa mais que não está naquele estado de choque, que possa ajudar você a resolver a questão da papelada, a questão do funeral em si, para que isso possa ficar mais leve, né? E que tudo possa dar certo. Pessoas que nem cumprem, né, o papel, né? Tem muitas pessoas que pagam o plano e depois na hora tem muitas funerárias picareta que vão fazer totalmente ao contrário aquilo que prometeram. Tá bom, queridos? Então, seja grato, né? Seja grato pela sua vida. E eu gostaria de fazer até um insight com você que está sofrendo por alguma dor, por alguma perda, por algum luto. Eu te convido agora, feche os seus olhos. Eu quero fazer um insight mental com você. Vou te pedir para você agora, feche os seus olhos. Imagine essa pessoa agora, que você tanto ama, que possamos fazer agora um desligamento dessa pessoa. Fecha seus olhos. E se foi a pessoa que você tenha perdido, que você fale o nome dela. Eu vou fazer da minha mãe, mas eu sei que eu já estou curada em relação a ela, mas eu vou fazer só como exemplo, tá bom? Então veja só, faça comigo assim. Diga assim: mãe, eu sou grata por tudo que a senhora fez pela minha vida. Eu louvo a Deus e agradeço pelo tempo que eu passei com a senhora aqui na terra. Mas agora eu quero despedir da senhora. Que você possa agora abraçar esse ente querido, que você possa imaginar que está abraçando. Abraça. Respira fundo. E diga assim:
Mãe, eu te amo. Eu sempre vou te amar, mas agora vai em paz. Deixa ela embora, veja ela indo embora. E agora você diz assim: Senhor Deus, eu confio que o Senhor já deu um bom lugar para minha mãe. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguém pode dizer assim: credo, mas está falando com o morto, já morreu. Não. Isso é um ensaio mental. Porque a nossa mente, ela é atemporal. É como se você estivesse vivendo o aqui e agora. Para a mente não existe passado, futuro, presente, não existe. Se você trouxer à memória algo que você viveu, você vai ressentir aquilo como se fosse exatamente naquele momento. Né? Em outros lives a gente fala mais sobre isso. Mas é muito importante você fazer esse distanciamento, esse desligamento. Chamamos assim, desligamento, tá bom? E agora eu te convido para ouvir um louvor e ainda depois eu quero orar com você. Eu não tenho aqui um som mais perto, então você vai agora passear um pouquinho aqui dentro da minha casa, tá? Então vamos lá. Já preparei aqui o som na TV. E presta atenção nesse louvor. Não sei se você já conhece esse louvor. Olha só. Vou erguer um pouquinho. Eu não sei se você já conhece esse louvor. Presta atenção, depois você pode ouvir na sua casa, tá? Falando sobre o Filho de Deus. Tá ouvindo bem? Eu vou erguer mais um pouquinho. Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus. Não dos cativos, era chegado, reino de Deus. Foi humilhado, glorificado, rejeitado pelos seus. Foi o que Jesus passou. Glorificado, o inferno. O inferno e a morte ele venceu. Dizes que tu és um profeta, um agitador qualquer. Gente, eu não sei cantar, tá? Mas eu quero que você cante esse louvor depois na sua casa. Ungido de Deus, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha sua igreja está. Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Ele é inabalável, gente, pode confiar. Igual não há. Já nós vamos orar. Hoje é uma manhã de cura. Viveu entre nós, filho de um homem, filho de Deus. Eu dos cativos, não dos cativos. Você está cativo? Jesus vai te libertar hoje. Foi humilhado, crucificado, rejeitado pelos seus. Você está sendo rejeitado? Jesus também foi. Fé e a morte venceu. Quem dizes que tu és? Vou baixar um pouquinho pra gente orar. Um agitador qualquer. Que Jesus possa agitar o seu coração nessa manhã. Então vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu peço agora por essas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo luto, seja em qual situação for, que Teu Espírito Santo entre com libertação, com cura. Ó Deus, que o Senhor restaure essas vidas, que elas possam retomar, Senhor Deus, as suas vidas,
Pai, em nome de Jesus, eu clamo por cada pessoa que está vendo esse vídeo, por cada pessoa que está vendo essa live. E em nome de Jesus, que a cura possa vir no seu coração. Em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Outra igreja está, tu és o Cristo. Gente, sábado que vem, às 9 horas, nós estaremos novamente fazendo um vídeo e colocando no Instagram. Eu peço para você, compartilhe com alguém que está sofrendo. Se você achou interessante, compartilhe com alguém que está sofrendo. E outra coisa, me ajude a ter 1000 seguidores, porque daí a gente consegue fazer uma live ao vivo, pode responder perguntas, podemos conversar, vai ser muito mais legal, tá bom? Muito obrigada. Deus te abençoe. Um sábado maravilhoso para você.